Olá, seja muito bem-vindo e vamos iniciar o nosso curso de massagem modeladora e redutora. A massagem modeladora e redutora tem como objetivo principal e também como conceito modelar e reduzir a medida dos nossos clientes e pacientes. E o mais fantástico é que, além de reduzir as medidas e modelar o corpo, ela também aumenta a autoestima, justamente porque ela melhora a visão corporal que esse paciente tem do seu próprio corpo. Vamos então verificar aqui no próximo slide as indicações. Então, quando eu posso indicar, quando eu devo indicar, qual é o perfil, para quais alterações eu posso colocar essa técnica para o meu paciente? Quando o paciente ou seu cliente chegar com o pedido, a necessidade de reduzir a gordura localizada. Além da gordura localizada, que a gente conhece muito bem, a gente já sabe, né, que tem uma grande procura justamente da redutora para gordura localizada, a gente pode ir além e a gente pode levar essa técnica para o tratamento também da lipodistrofia ginoide. E aí, você sabe o que é a lipodistrofia ginoide? A lipodistrofia ginoide é a celulite. E aí a celulite, muito se discutia e falava-se, né, que era só uma questão estética. Não, com o avançar das pesquisas, hoje nós sabemos que ela é considerada uma patologia e ela traz inúmeras complicações para o nosso paciente. Então, os efeitos. O efeito direto, redução de medidas. E como que eu vou mostrar isso para o paciente? Aqui tem um vídeo que eu mostro para vocês justamente como vocês vão fazer na prática essa mensuração para mostrar os resultados dos tratamentos que vocês estão fazendo no paciente de vocês. Outro efeito da massagem redutora e modeladora é estimular a circulação sanguínea e o metabolismo. Então agora a gente começou a entender, né? Exatamente. Por isso que nós vamos ter a redução de medidas, porque vai aumentar a circulação, vai aumentar o metabolismo e com isso a gente consegue ter o quê? A queima de gordura. Vai também harmonizar os contornos corporais. Então nós vamos avaliar, nós vamos olhar as necessidades desse nosso cliente e a gente vai conseguir fazer o quê? Harmonizar o corpo desse paciente. Além disso, a massagem redutora reduz edemas, porque muitas vezes o paciente também pode sentir, né? Nós mesmos profissionais, nós olhamos e como nós vamos identificar? Ali nós não fizemos uma ressonância magnética, nós não mensuramos de forma mais invasiva, interna, qual que é o percentual de gordura desse paciente. E aí, como é visual, nós estamos olhando de forma macroscópica, o que é isso? Com os nossos olhos, pode acontecer de nós acharmos que o paciente ele tem gordura localizada e, na verdade, ele está com edema, ele está inchado. Então, a massagem redutora também vai ajudar nesse processo, vai reduzir o edema desse paciente. Lembrando que muitas vezes também, quando o paciente ele está sedentário ou quando ele vem de um tratamento com corticoide, enfim, alguma atividade ou algum método, medicamento, alguma situação que diminua o metabolismo dele, aumentar o edema e também engordar, né, aumentar as medidas, podem andar junto. Então o paciente ele pode realmente ter, na maioria das vezes, gordura localizada, mas também ter o quê? O edema. E com isso, como eu falei para vocês já, que vai melhorar a autoestima, vai trazer mais qualidade de vida para o nosso paciente, automaticamente, isso, pessoal, nós temos artigos científicos que estudaram e mostraram, tá? Que vai minimizar também quadros de ansiedade, de depressão. Óbvio, né? Que aí essa ansiedade, essa depressão, ela tem que estar atrelada justamente com uma percepção corporal muito ligada a uma imagem e aí está trazendo isso, está trazendo a ansiedade, a depressão e por esse motivo a gente consegue, nesse sentido, diminuir. Se for uma outra causa, essa ansiedade, essa depressão, problema familiar, aí não necessariamente vai melhorar, tá bom? Mas os artigos já mostraram que ajuda sim, a gente consegue aí ter uma diminuição da ansiedade e da depressão.
Os nossos pacientes, logo após a sessão e com o tratamento, o passar do tempo, as sessões, o aumento das sessões, nós sentimos, e ele também, ele sempre relata que ele está sentindo o corpo dele mais firme, tá? Que justamente devido ao nosso toque, as estimulações e as manobras da técnica vai estimular internamente a musculatura. Óbvio que nós sabemos que o toque não vai gerar uma hipertrofia, né? Porque um processo de hipertrofia já tem lá toda a sua complexidade fisiológica, mas nós conseguimos dar como se fosse alguns estímulos musculares. Então ele sente, vai perdendo ali a gordura e por isso ele sente essa diferença no corpo dele. Agora, pessoal, eu quero falar e mostrar um pouquinho para vocês sobre a lipodistrofia, justamente porque ela é uma patologia. Se ela é uma patologia, a gente tem que conhecer bem, a gente tem que aprofundar. E conhecimento, para quem já sabe, já conhece, conhecimento nunca é demais, não é verdade? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da lipodistrofia. A gente tem uma foto aqui para você. E clinicamente a gente conhece muito a celulite, popularmente é falado, porque aqueles buraquinhos, e na verdade são reentranças que vai gerando na nossa pele. E agora eu quero mostrar para vocês o porquê que isso acontece, tá? Mas antes disso, vamos lá relembrar então o conceito da lipodistrofia eginoide. Então nós tivemos aí o primeiro conceito, desordem localizada que afeta o tecido dérmico e subcutâneo com alterações vasculares e lipodistrofia com resposta esclerosante que resulta no inestético efeito macroscópico. Mas o que mudou, né, nesses anos, no passar do tempo, com o avançar das pesquisas, tá? Então agora a gente sabe que ele de fato afeta o tecido dérmico, mas não subcutâneo. Quer dizer, ele é uma alteração que fica no tecido epitelial, mas vocês lembram que a nossa pele é dividida em 3 camadas. Nós temos então a epiderme, que é a camada mais externa, temos a camada dérmica, que é a camada intermediária, e a última camada, a camada hipodérmica, que é a camada que é composta de células adiposas, células de gordura, e é justamente aí que acontece essa alteração, na camada hipodérmica. Mas vejam, não é tecido de gordura, então não é do tecido propriamente de gordura, porque a hipoderme é isso que vocês têm que se atentar e que muita gente confunde, porque acha, por ter célula de gordura formando a hipoderme, confunde e acha que é o tecido propriamente dito de gordura. Não é, a hipoderme faz parte do tecido epitelial, da pele. Tá bom? Fique claro isso. Então, o que acontece com isso? Ele não é subcutâneo, não é o tecido abaixo, acontece no tecido epitelial. Agora eu vou mostrar para vocês, para a gente de fato entender o que está acontecendo no tecido. Então, vejam só, nós temos aqui a primeira imagem, onde nós temos um tecido saudável. E nós temos na segunda imagem, para a gente de fato verificar, conseguir visualizar a lipodistrofia acontecendo num padrão histológico, para a gente verificar o que está acontecendo lá no tecido. E aí, o que vocês começam a verificar? A gente vê que as células de gordura que estão na camada hipodérmica, elas estão aumentadas, não estão? Olha elas aumentando aqui. Isso, pessoal, vamos pensar. Então, nós temos a hipodérmica, que é a última. Logo em cima, nós temos a derme, aqui em branco. E, por último, a gente tem a epiderme. Se o tecido de gordura ele aumentar, o que ele vai fazer? Ele vai causar uma pressão em toda a estrutura que está acima. E a estrutura que está acima é uma estrutura viva, formada de células vivas, então elas vão reagir. O que elas vão sentir ali? O que vai ser o estímulo? Um estímulo de agressão, de compressão. Então, o aumento da hipoderme faz como se fosse uma compressão, né, dos tecidos que estão acima. E aí não é gordura localizada? Então, o que vocês vão observar aqui? Ó? Nós temos um aumento em um local, entre um grumo e outro de gordura, a gente não tem. E acontece a mesma coisa. Né, no próximo, a gente vai verificando que em cada próximo grumo, entre um grumo e outro, não aumenta, mas em cima do grumo a gente tem
esse aumento. E aí que vem uma outra questão também, né? Que muita gente confunde gordura localizada com lipodistrofia eginoide. E por que que a gente tem que saber diferenciar esses dois? Mas, Michele, por que que confunde? Confunde, pessoal, porque quando a gente também tem gordura localizada, vamos pensar comigo? A gordura localiza aqui, localiza do outro lado e fica um vão aqui no meio. Olha aqui, pode formar o buraco, mas a fisiopatologia é completamente diferente, vocês vão entender agora. Quando é só gordura localizada, é como eu acabei de mostrar, a gente tem um aumento de um lado, um aumento do outro e fica um vão, tá? A gente não tem outras mudanças histopatológicas no tecido. E a lipodistrofia, por que ela é conceituada como uma patologia? Porque ela tem uma alteração fisiopatológica anatômica no tecido. Qual que é essa alteração? Toda essa pressão que eu falei para vocês, que a hipoderme ela vai acabar fazendo nas outras camadas, vai estimular as nossas células, não é? Vai. E é o que? Há um estímulo de proteção, porque o fibroblasto, o melanócito, todas essas células que estão lá acima, células de Langerhans, vão estar todas sendo comprimidas e vão estar sendo todas estimuladas. E aí o que acontece com o fibroblasto? O fibroblasto, ele começa a produzir em excesso colágeno e elastina. E aí, essas fibras também vão começar a ficar muito grossas, formando o quê? Uma fibrose. Quando a lipodistrofia e a celulite, ela vai progredindo, quando a gente vai examinar o nosso paciente e ele chega também nos dizendo, né, ele traz essas frases contando isso que ele está sentindo. Ele fala assim, nossa, mas eu estou sentindo umas bolinhas dentro da minha pele, são nódulos. Então a lipodistrofia, à medida que ela avança, progride, ela gera nódulos. E aí, Michele, mas por que você falou que agora ela é considerada uma patologia? O que ela gera, então, de sinal clínico, né, de problema para o nosso cliente? Vamos também relembrar. Nós não temos inervação passando aí tanto na epiderme, na derme, na hipoderme? Temos. E aí esses nódulos, essa gordura, o fibroblasto todo desorganizado, produzindo muita fibra, e aí esses nódulos vão comprimindo as estruturas e comprimem o que também? A inervação. E por isso gera dor. E se for aumentando esses nódulos, comprimindo muito toda a estrutura, pode chegar, mesmo por conta da dor, a disfunções de movimento desse paciente, como fadigas, cansaços. E se for na região dos membros inferiores, pés, pernas, coxas, né? Porque o local mais aí que a gente encontra é nas coxas. Pode chegar até imobilidade parcial ou imobilidade total do nosso paciente. Então, não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. E aqui, para nossa massagem redutora e modeladora, por que eu tenho que entender tanto sobre isso? Porque nós não podemos colocar muita força nessa massagem. Não pode ser o que vocês estão, às vezes, acostumados, a gente fica sabendo, a gente acaba vendo situações assim do nosso paciente chegar roxo na nossa clínica, no nosso consultório, todo vermelho. Não, gente, isso daí você está machucando a pele do paciente, você está agredindo o seu paciente. E agora você sabe que a lipodistrofia, ela é uma alteração. Então, imagina vocês, né, agredindo uma situação que é uma situação patológica, tá? Por isso que é muito importante entender a diferença de uma gordura localizada e também de uma lipodistrofia. Além disso, a lipodistrofia, nós não vamos conseguir tratar apenas com a massagem modeladora e redutora. Nós conseguimos melhorar o aspecto, nós conseguimos diminuir. Mas, em geral, vocês precisam colocar também outros equipamentos, outros tratamentos para ter um resultado melhor. E ainda lembrando que depende do grau dessa lipodistrofia eginoide, tá bom? Se ela estiver lá no comecinho, no grau 1, bem no comecinho, a gente não vai ter fibrose ali ainda, e aí sim, a massagem modeladora, provavelmente vocês vão ver um resultado assim de 80% de melhora, até mesmo de 100%. Mas muitas vezes, né, quando a paciente já chega para nós também reclamando da lipodistrofia, ela já está num grau 2, um grau 3, um grau 4, e aí ela já está começando a desenvolver fibrose, e no grau 3 a 4 ela já tem aí também o início dos nódulos, e no 4 o nódulo bem estabilizado já. Aí precisa de traçar
um tratamento mais complexo para essa paciente. Então, só para a gente encerrar sobre lipodistrofia ginoide, vou falar um pouquinho para vocês então da fisiopatologia, o que vai estar acontecendo no tecido. Nós vamos ter uma diminuição da drenagem linfática no local, por quê? Porque vai estar comprimindo, vai estar tendo compressão, vai estar comprimindo também o sistema linfático. Então, se diminui o sistema linfático, atividade do sistema linfático, nós vamos ter o que também? Edema, tá? Então, temos um pouco de edema local, nós vamos ter diminuição da circulação sanguínea e mesma coisa, porque vai estar diminuindo artérias, vai estar diminuindo o calibre das artérias, vai estar diminuindo o calibre das veias por conta da compressão, do aumento da gordura no tecido hipodérmico. Também, aí, de consequência, como eu falei para vocês, teremos edema, hipóxia tecidual, justamente por conta dessa compressão, se comprime, nós vamos ter menos sangue chegando, correto? Se a gente tem uma compressão de veias, de artéria, vamos ter menos sangue. Se temos menos sangue, temos menos oxigênio. Menos oxigênio, temos então a hipóxia tecidual. Micronódulos ou macronódulos, qual que é a diferença? Geralmente inicia com micro e depois vai progredindo para macronódulos. Hiperqueratose, acantose no tecido dérmico, que nós entendemos aí como a pele seca, porque há um aumento muito grande de proteína da queratina, tá? E diminuição das moléculas de H2O por conta disso mesmo, do aumento da queratina, e aí vai dando aquele aspecto de pele seca, a pele começa a ter um aspecto mais de alergia, fica vermelha, muito sensível. Então vejam, não é só uma questão estética, né, pessoal? Agora vocês aprenderam que é complexo, que é de fato uma patologia, então tem que dar muita atenção. Aí imagina vocês colocando lá o que vocês já estão acostumados a ver, né? Que é aquelas manobras intensas, e aí a gente tem lá todo um processo de fibrose, de nódulo. Imagina o que vai acontecer. Um tecido que já está muito sensível e você vai começar a fazer o quê? A agredir. E o fibroblasto está o quê? Já está sensível, já está reativo. Se a gente for com qualquer técnica muito agressiva na celulite, na lipodistrofia ginoide, a tendência é que nós vamos piorar essa situação toda para o nosso paciente. Além, é claro, de correr o risco de desenvolver uma flacidez no futuro para essa paciente. Aqui no próximo slide, agora sim, para a gente finalizar sobre a lipodistrofia ginoide, só o que nós vamos encontrar aí de sintomas nesse paciente. O que ele traz, né, de sintomas para a gente? Então, ele começa a reclamar assim de dor e às vezes o próprio médico, ele procura um reumatologista, ele procura um traumatologista, tá? E ele vai buscando e acha que é um problema articular e não pesquisa a lipodistrofia ginoide, porque é um assunto ainda muito novo essa questão sobre elas ter se tornado, né, uma patologia. Diminuição das atividades funcionais, não é, gente, claro, não é quando ela está lá no grau 1, no grau 2, isso aí a gente já está falando do grau 4, do grau máximo da lipodistrofia ginoide. Aí o paciente ele começa sim a ter disfunções. Por que disfunção? Ele começa a sentir muita dor. Então ele vai pegar um copo ou elevar muito o braço, andar, ele começa a ter disfunção, ele começa a ter dificuldade de fazer aquelas atividades de vida diárias, atividades básicas, porque ele começa a sentir muita dor, e aquilo vai limitando os movimentos dele. Então vejam como isso é sério, como isso é grave, até chegar, como eu falei para você também aí no slide passado, da imobilidade total. O que é imobilidade total? É ele ficar acamado, ele ficar numa cadeira de roda, tá? Então é grave, é grave. Se pressionar a artéria, se pressionar a veia, comprimir, não vai ter sangue. Então começa a ter uma situação de hipóxia. Olha que grave, olha que situação séria, né? Então tem essa necessidade sim de um cuidado, de um tratamento e do conhecimento de vocês, para não piorar essa situação do paciente. E aí, consequentemente, o que a gente vê? Problemas emocionais. Seja pela estética, que altera, é um problema, como vocês viram aí, inestético, macroscópico, então é visível aos nossos olhos, e emocional, quando também afeta essa questão da imobilidade, porque ele começa a precisar de auxílios, a precisar da família, e aí isso vai retirando essa autonomia que ele tinha, que o paciente, que o seu cliente tinha da vida dele. Então isso também vai afetando o emocional do seu cliente. Pessoal, então nós terminamos aqui a nossa primeira aula e aí eu gostaria de apresentar para vocês o meu Instagram, o meu YouTube. Me sigam nas redes sociais e até a próxima aula.